Olá, meus alunos. Voltando a fazer alguns vídeos sobre a origem do pensamento político ocidental, vamos falar então de alguns pensadores, ok? Hoje o nosso vídeo é sobre Robespierre, Maximilien de Robespierre. Bom, quem foi Robespierre? Ele nasceu na França. Ele não foi filósofo, ele não foi um pensador político. Político não, ele foi um pensador, mas não um pensador político. Ele foi advogado, deputado. Ele foi, na verdade, um líder político, bem no meio, no auge da Revolução Francesa. Vou falar mais para vocês a respeito disso. Ele liderou a segunda fase da Revolução Francesa, que foi uma fase mais radical, completamente radical, a fase do terror. Literalmente uma revolução. O Robespierre, ele era muito fã de Rousseau. Ele foi um revolucionário e por ele ter vivido e liderado a Revolução Francesa bem na sua pior fase, na fase mais cruel, mais terror, mais radical, ele foi condenado à guilhotina também. Foi assim que ele morreu. E ele foi executado, quando ele morreu na guilhotina, ele tinha apenas 36 anos, para vocês verem, ele morreu muito novo. Por ele ter sido um fã de Rousseau, ele colocou em prática o contrato social de Rousseau, quase sempre na base da força. Era o contrato social de Rousseau de uma forma muito revolucionária e radical. Para caracterizar Robespierre, então, é o terror a serviço da revolução. Esse foi o Robespierre. Ele, como eu falei, ele não escreveu nada sobre política propriamente dito, mas ele escreveu muitos discursos, principalmente a respeito da Revolução Francesa. Bom, só para caracterizar, ele nasceu em 1758 e morreu em 1794. Meus alunos, eu vou falar para vocês agora um pouco sobre jacobinismo. O que foi o jacobinismo? Bom, o jacobinismo foi uma doutrina praticada pelos jacobinos e surgiu de um movimento político francês pró-revolução, ok? Os jacobinos, eles eram amigos de Robespierre e, portanto, eles criaram o Clube dos Jacobinos. O pensamento era basicamente o de que o país era dividido entre bons e maus. Os bons somos nós, porque fazemos a revolução, uma revolução para o bem do povo. E os maus são eles, porque eles se opõem à revolução em defesa de seus privilégios. O Robespierre, ele pensa exatamente igual Platão quando ele defende uma sociedade justa. O Robespierre defendia uma sociedade justa. Uma sociedade justa é um valor no qual se alcança por intermédio da virtude. Para tanto, uma sociedade ela tem que ser disciplinada e cumpridora da Constituição e das leis. Ok? Por isso que os jacobinos eles eram contra a monarquia e a favor da república. Por isso eles defendiam a revolução. Por isso também eles defendiam que a sociedade justa deveria ser composta por cidadãos honestos e exemplares. E para Robespierre, nem uma monarquia liberal era capaz disso acontecer. Nem numa monarquia liberal isso seria possível. Apenas em uma república. O Robespierre, ele dizia o seguinte: a desigualdade das fortunas é a fonte de todos os males políticos e sociais. Uma sociedade justa caminha em direção à igualdade. A igualdade é a base do bem-estar da sociedade. A igualdade é a alma da república. A fraternidade poderia até ser pacífica e espontânea, mas para Robespierre isso seria uma fraternidade de combate. Okay? Tem que ser feita pelo povo, contra o rei, contra a corte, contra a nobreza, contra o clero e contra os grandes comerciantes. Isso seria caracterizado como um governo popular. A soberania ela não estaria mais com o rei, e sim com o povo. O poder político ele não estaria mais nas mãos dos grandes, mas sim nas mãos dos pequenos e médios. A Revolução Francesa, ela sempre esteve na iminência de nem acontecer.
muita força contrária tentou impedir. Mas, professor, quem tentou impedir a Revolução Francesa? Posso listar para vocês alguns exemplos. As grandes potências monárquicas exteriores, a aristocracia, privilegiados políticos. Esses eram alguns que eram contra a Revolução Francesa, ok? O antigo regime, ele era impuro, imoral e corrupto. Para Robespierre era assim. E a Revolução ela quis combater e extinguir isso. Veja bem vocês, meus alunos, entre 1793 e 1794 morreram sem julgamento algum, sem nenhum tipo de julgamento, cerca de 20 mil pessoas morreram na guilhotina. Vou colocar um dado aqui para vocês muito importante. Desses 20 mil que morreram sem nenhum tipo de julgamento, a grande maioria desses era o povo comum. Vou colocar aqui para vocês. Ó, 85% era o povo comum. 85% dos que morreram nessa época era o povo comum. 9% era da nobreza. 9% era da nobreza e 6% apenas era do clero. Dos cerca de 20 mil que morreram na guilhotina nessa época, como eu falei, repetindo essa data aí, entre 1793 e 1794, 85% era composto por povo comum, 9% da nobreza e 6% do clero, para vocês verem que quem morria mesmo era o povo comum, o povo que não tinha nada a ver com nada. Bom, o Robespierre ele diz o seguinte: a primeira máxima de conduta deve ser conduzir o povo pela razão e os inimigos pelo terror. Meus alunos, a morte na guilhotina, ela era o destino dos inimigos da revolução, ok? O Robespierre ele ainda diz o seguinte: a liberdade só pode ser assegurada se os criminosos perderem suas cabeças. Meus alunos, merece um destaque especial a convenção. Vou falar um pouco mais da convenção para vocês porque é muito importante. O que era a convenção, professor? Bom, a convenção ela era um parlamento nacional com sede em Paris, ok? Essa convenção foi essa convenção que aprovou e decretou o terror. Por intermédio dessa convenção aqui, que muitos foram executados, ok? Muitos foram executados não só em Paris, mas também em várias províncias. O Robespierre, ele discursou várias vezes nessa convenção. Várias vezes, vários discursos nessa convenção. No entanto, essa mesma convenção, ela condenou tanto Robespierre quanto outros líderes jacobinos a morrerem na guilhotina também. E o Robespierre, ele morreu então guilhotinado em julho de 1794, ok? Muitos, eu vou falar um pouco mais sobre a morte de Robespierre, mas muitos revolucionários, vendo que Robespierre tinha sido condenado à guilhotina, muitos revolucionários, para se resguardarem, para se defenderem, também passaram a acusar e condenar Robespierre. Meus alunos, prestem muita atenção nisso, que essa parte é muito importante, que eu vou falar mais sobre a morte de Robespierre, esse momento. O Robespierre foi uma figura muito importante na Revolução Francesa. Se vocês estão estudando a Revolução Francesa, precisa muito estudar a respeito de Robespierre. Bom, prestem atenção nesse momento da morte dele. A grande maioria do povo francês era um povo de fato religioso. O Robespierre, ele quis criar uma religião de Estado. Ele deu importância para a religião, mas não essa religião católica que existia, não. Ele quis criar uma religião de Estado. Veja bem, isso é muito importante. Já que o Robespierre, ele estava em guerra contra a Igreja Católica, ele tentou criar uma religião civil. O Robespierre anunciou isso em público. A criação de uma religião civil, a ideia de um ente supremo, a ideia da imortalidade da alma. O Robespierre, ele levou a convenção a declarar que o povo francês reconhecia a existência desse ente supremo. Ele
promoveu e presidiu a festa do ente supremo. Veja só vocês, meus alunos. Só que isso pegou muito mal para Robespierre. Okay? Ele foi acusado de querer ser o sumo pontífice. Ele foi acusado de querer ser Deus. Ele foi acusado de ser um tirano. Ok? Isso foi o que aconteceu e isso viria a ser, né, os momentos finais de Robespierre. Os próprios jacobinos discordaram de Robespierre. Okay? Ele estava sendo de fato um tirano. A França reagiu contra a tirania e contra essa religião. Ora, óbvio, né? O Robespierre ele foi guilhotinado perante uma multidão que gritava abaixo o tirano. Ok? No final das contas, ele era um tirano. E sob gritos de abaixo o tirano, ele morreu guilhotinado. Bom, para finalizar o nosso vídeo sobre Robespierre, o que nós podemos considerar então de Robespierre? Originalidade não foi uma característica de Robespierre, obviamente. Ele reproduziu quase tudo de Rousseau. Porém, ele colocou em prática as ideias de Rousseau como nem mesmo o Rousseau tinha conseguido fazer. Robespierre, foi de fato um revolucionário, um líder forte, corajoso e extremamente radical. Mas esse radicalismo dele levou ele à morte, ok? Mas foi um líder corajoso e radical. Ele não tinha todo o poder político, mas ele foi o líder do partido jacobino e agiu de forma tirânica, sim, realmente. Eu faço uma pergunta para vocês. O Robespierre, ele foi um comunista? Ele foi o precursor de Lenin ou Hitler? Tá certo que existiam algumas semelhanças entre eles. Ok, pode ser que sim. Mas Robespierre foi bem menos do que Lenin e Hitler, ok? Ele defendeu sim o direito à propriedade e não a luta de classes. O Lenin, ele bebeu na fonte de Robespierre, até mesmo para o Lenin não cometer os mesmos erros que o Robespierre cometeu, ok? Seja como for, então, o Robespierre, de fato, foi o primeiro líder revolucionário moderno. Ok, meus alunos? Finalizamos aí um vídeo super breve e introdutório sobre Robespierre, uma figura extremamente importante na Revolução Francesa. Muito importante mesmo. Ressalto, se vocês estão estudando a Revolução Francesa, é muito importante estudar o Robespierre. Muito importante mesmo. Óbvio que vocês podem aprofundar nesse tema, ok? Aprofundar nessa figura importante francesa, Robespierre, na Revolução Francesa, ok? Muito obrigado, meus alunos. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí se você gostou. Se inscreva no nosso canal caso ainda não tenha se inscrito e passe lá no nosso canal, tem muitos outros vídeos lá. Muito obrigado.